Como eu já tinha dito a vocês, a bolsa preta, ela ficou com algumas dimensões diferentes dessa. A bolsa preta ficou um pouco menor aqui, nessa largura, e ficou um pouco diferente na altura. Mas o que acontece? O que eu já imaginava que ia acontecer. O fio azul só deu para eu fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 carreiras. Então, quem estiver seguindo ipsiliter, essa minha receita aqui, essa minha peça, com a mesma quantidade de pontos, com a mesma quantidade de centímetros, com a mesma quantidade de carreira, o ideal é que tenha 2 rolos do fio da mesma cor, se quiser ela toda da mesma cor. Então, como eu tô aqui num lugar que eu não vou ter esse fio azul, eu vou completar a bolsa com o fio dourado, tá certo? E não vai ficar ruim, porque a minha alça vai ser uma alça corda de varal azul clara. Então, vamos lá. O que é que eu vou fazer? Eu terminei aqui 9 carreiras do ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. Já vou começar a fazer a barra para colocar a alça. Quem quiser, ainda pode fazer mais uma carreira de ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. Vou medir aqui para vocês verem quantos centímetros a minha bolsa está. Daqui da beirada. A minha bolsa está com 24 centímetros. É justamente os 26 que eu tinha dito, seria a última carreira de ponto alto. Só que como eu vou mudar de cor, eu não quero fazer uma carreira de ponto alto somente na cor dourada. Eu já vou começar a carreira de ponto baixo para fazer o suporte para a alça. Quem quiser vai fazer mais uma carreira de ponto alto para formar 26 centímetros. Então, eu aqui já vou fechar essa minha carreira com o dourado. E já vou começar a fazer o suporte para a alça. Continuo com a minha agulha. Continuo com a minha agulha 4,5. E essa primeira carreira é só de ponto baixo. Para cada espaço da carreira anterior. Então, eu pego ponto baixo em cima de ponto alto e ponto baixo na correntinha. Ponto baixo em cima de ponto alto e ponto baixo na correntinha. E já vou arrematando tanto o fio dourado desse início, quanto o fio azul que restou. Então, ponto baixo. Ó, eu quero mostrar a vocês aqui uma dica. Quem quiser arrematar, quando o fio acabar, ou que você precisar emendar um novelo no outro, esse fio não dá para dar nó, né, gente? Então, o que é que eu fiz aqui? Você queima uma pontinha do fio, tanto de uma ponta quanto da outra, junta e, com cuidado para não queimar a mão, eu queimei ontem, e faz assim. E dessa forma você tem uma emenda sem precisar dar nó, porque inclusive esse fio não dá para dar nó. Esse é um fio que ele não fica, o nó não fica, a tendência, e além de ficar grosseirão. Eu vou acabar aqui essa carreira toda de ponto baixo e volto com vocês. Uma observação, no espaço de correntinha, quem quiser pode pegar dentro do espaço. Eu estou pegando no próprio ponto da correntinha. Estão vendo? Tem uma diferença visual somente. E mais nada. Ó, a diferença é essa aqui. Que fica assim, se você pegar no buraco. E fica assim, mais igual a esse, se você pegar no próprio ponto da correntinha. Então, eu estou, por opção, nesse momento visual, pegando sempre nas cabeças do ponto, não nos espaços. Então, vou completar aqui minha carreira pra gente seguir adiante. Aqui, ó, fechei a primeira carreira.
Aqui na mudança de fio, isso aqui me incomoda um pouco, mas eu vou seguir adiante. Fechei com um baixíssimo naquela primeira correntinha que a gente fez. Vou subir outra carreira e vou fazer mais uma carreira de ponto baixo. Fiz um ponto baixo no mesmo lugar da correntinha que eu fiz para subir. E vou seguir fazendo mais outra carreira de ponto baixo. Quem quiser não botar a alça de corda de varal, pode colocar de cordão de São Francisco, pode fazer o tricotinho com a própria linha, pode colocar de couro, de corino, né? Daquele material corino. Pode fazer de tecido, pode fazer do próprio fio náutico torcido. Quem trabalha com fio de malha faz muito isso para alça, que é torcer a alça, os fios de malha para fazer uma alça mais grossa. Vou seguir aqui fazendo a minha carreira de ponto baixo. E volto com vocês daqui a pouquinho. Terminei a segunda carreira. Aqui onde eu fiz a correntinha, vou fechar com um baixíssimo. E vou fazer outra carreira de ponto baixo. Então, só aqui já foram 3 carreiras de ponto baixo. Para essa parte, hoje a gente vai fazer o suporte para a alça. Quem quiser, pode trabalhar aqui com ponto baixíssimo, ponto baixo centrado, me desculpa. Mas eu gosto desse efeito aqui. Vou seguir aqui a terceira carreira de ponto baixo. Aqui, ó, eu vou terminar a minha terceira carreira de ponto baixo e aqui eu vou arrematar. Então, eu vou fazer aquele ponto com agulha de tapeceiro. Por que que eu vou arrematar? Porque a partir de agora, a gente vai preparar os furos para a alça passar. E eu quero fazer a divisão dos pontos bem certinho, para que a nossa alça fique bem centralizada. Então, aqui eu forjei, né, aquele ponto que a gente chama de ponto falso. Vou passar aqui a linha por dentro de uns pontos e vou queimar fazendo aquele arremate e vou queimar para poder fazer o arremate, porque esse fio a gente já sabe que ele não fica bom com nó. Então, eu vou passar aqui, ó. Eu forjei a cabeça de um ponto, que foi esse aqui. Não quero nem que ele fique apertado. Vou cortar. E a gente vai queimar. E antes de começar a fazer a divisão da alça, eu vou vir aqui, ó, e vou fazer uma carreira de ponto baixíssimo. Para fazer um acabamento melhor nessa divisão. Só que eu vou fazer essa carreira de ponto baixíssimo com agulha número 5. Por que com agulha número 5? Porque eu não quero apertar a minha bolsa. E o ponto baixíssimo tem essa tendência, né? Então, eu vou pegar aqui, ó, e vou fazer uma carreira de ponto baixíssimo, que é uma forma de fazer um acabamento
nessa divisão entre uma linha e outra, entre uma cor de linha e outra, e entre um tipo de ponto e outro. Troquei minha agulha para 5, porque a chance de eu apertar o ponto é menor quando eu tô com uma agulha maior, não é isso? E vou aqui no fundo, observem que eu tô indo na base de cada ponto. E vou fazer essa carreira de ponto baixíssimo e volto para arrematar da mesma forma, né? Fazendo aquele último ponto, colocando para dentro, queimando. E daí eu vou fazer já com o marcador as divisões. Essas divisões, lógico que vão ter que ser adaptadas para cada quantidade de pontos que vocês tenham aí, né? Nem todo mundo tá fazendo a bolsa do mesmo tamanho da minha. Mas eu vou mostrar qual é a lógica dessa divisão desses espaços para a alça passar e como é que eu vou fazer essa alça para vocês poderem adaptar. Então, vou seguir aqui fazendo a minha carreira de ponto baixíssimo. Quem quiser, vou falar a vocês agora aqui um detalhe. Quem quiser fazer essa carreira de ponto baixíssimo antes de trocar a linha, pode. E pode chegar aqui, ó, na hora de fazer a carreira de ponto baixo, pegar dentro do ponto baixíssimo. E aí não vai ter esse pedacinho de linha azul aparecendo. A gente já usou isso aqui embaixo. Observem aqui o acabamento. Então, quem quiser pode fazer esse mesmo acabamento aqui em cima, como é. Se for trocar de cor de linha, faz a carreira de ponto baixíssimo antes de fazer a carreira de ponto baixo. E faz o ponto baixo entrando no ponto baixíssimo. É uma alternativa que ajuda, que faz um outro tipo de acabamento. Que ajuda nada, falei ajuda errado, mas que faz um outro tipo de acabamento. Fica um acabamento parecido com esse que a gente usou aqui. Mas como eu troquei de cor, tô bem satisfeita aqui com o meu resultado. Vou seguir fazendo minha carreira de ponto baixíssimo e volto com vocês. Então, terminando aqui, ó, vou fazer o último ponto baixíssimo. E aqui a gente tem que cortar e arrematar também essa linha. Aqui, ó, observem, se eu tivesse feito a carreira de ponto baixíssimo antes de fazer a carreira de ponto baixo, isso aqui não ia aparecer. Mas é importante também que vocês vejam quando acontece uma coisa desse tipo, para vocês poderem saber como lidar da próxima vez que acontecer. Aqui, ó. O arremate aqui é só eu botar pra dentro. Quando você bota pra dentro aqui, ó. Opa, desculpa. Quem quiser pode fazer diferente, vou mostrar. Você não faz o último, ó. Ficou um espaçozinho faltando, né? A gente vem com a linha. É bom que mostra quem ainda não sabe fazer. Você passa aqui, ó, de baixo pra cima no primeiro ponto. E volta com a linha pra aqui pro meio, estão vendo, ó? De onde essa linha saiu. E quando a gente volta aqui pro meio, a gente vai passar. E aí, a gente reproduziu o último ponto baixíssimo. Aqui, ó, eu vou dar aquele primeiro, vou dar um nozinho e vou queimar. E vou queimar as duas pontinhas. Quando você for queimar, você faz assim, ó. E com o próprio isqueiro, você
você cola. Se for com a mão, gente, isso aqui é quente. E aqui tá uma parte da bolsa. Vamos agora... Eu vou deixar essa parte que tem esse pedacinho do azul aparecendo para trás. Vou fazer a divisão, vou contar. Como é que eu vou fazer a divisão? Eu vou contar quantos pontos tem toda a minha boca da bolsa e vou fazer a divisão. Eu preciso ter 4 furos desse lado e 4 furos desse lado. Por quê? Essa é uma bolsa que a gente fecha assim. Ó. Essa é uma bolsa que a gente fecha assim. Se vocês lembram do modelo da preta, é uma bolsa que a gente fecha assim. Estão vendo? Ela fica assim. Mas ela fica meio que um trapézio, né? Essa forma geométrica. Eu vou fazer a divisão da minha e volto aqui para mostrar para vocês. Porque agora, qual é o próximo passo? A gente, com os espaços já... onde a gente vai passar a alça, a gente ainda vai fazer mais 2 ou 3 carreiras. Acho que 2 carreiras e uma de ponto baixíssimo para finalizar. Então, eu vou deixar já as marcações onde eu vou deixar espaço e volto aqui para seguir com vocês mostrando. Observação. Primeira coisa que vocês têm que fazer, com ela assim, ó, estão vendo ela deitada, coloca um marcador ou uma linha. Eu vou colocar uma linha, já que eu tenho um monte aqui sobrando. Bem no ponto da lateralzinha aqui, ó. Identifica qual é o ponto aqui da lateral. Esse ponto aqui é importante vocês marcarem. Pra poder a gente saber. Vou marcar esses 2 pontos pra começar a contar a partir deles, né? Aproveitei um pedacinho de linha que tinha sobrando. Então, já fiz essas 2 marcações. Outro detalhe. Quem não quiser fazer esse tipo de alça, onde a parte aqui entra para fechar mais estreito aqui, não precisa. Pode daqui seguir, deixando só um furo aqui, um furo aqui, um furo atrás, outro furo atrás. E aí, você vai ter uma bolsa que vai ficar nesse formato e a alça, 2 alças penduradas no ombro. Mas a proposta da Bag Summer é ter essa entradinha aqui e a pessoa, para abrir a bolsa, fazer isso quando quiser pegar coisa dentro. Então, eu vou fazer aqui a contagem e vou marcar onde eu vou colocar os furos. Observação. Eu tô com 45 pontos na frente, sem contar com esse ponto nem esse ponto, e tô com 46 pontos atrás. Isso pode acontecer com vocês, principalmente quem faz sem contar. Mas isso não vai mudar em nada o resultado final, porque um ponto sobrando, um ponto a mais, não vai estragar a nossa bolsa. Então, eu vou fazer agora aqui a divisão dos espaços e volto para mostrar para vocês. Olha aqui o que foi que eu fiz. Aqui estão meus pontos laterais que eu não contei. Estão lembradas que eu não contei esse ponto nem esse ponto. Aí, aqui eu deixei 7 pontos desse lado, 7 pontos desse. É no 7º ponto que eu fiz essa amarração, tá vendo, ó? Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. No 7º ponto eu fiz essa amarração. A mesma coisa aqui. Eu não contei com esse que tá com o azul e deixei 1, 2, 3, 4, 5, 6. E no 7º ponto eu fiz a amarração. O que é que significa esse tanto de pontos que eu deixei aqui? É o tanto que eu quero que minha bolsa entre. Se você quer que sua bolsa entre aqui menos, você vai deixar menos pontos. Se você quer que ela entre mais, você vai deixar mais pontos. Porque aqui, ó, eu vou marcar. O espaço tem que estar aqui, aqui, aqui e aqui. Oh, desculpa, minha mão ficou na frente. Vou fazer aqui com a esquerda. O espaço para minha alça passar, eu tenho que deixar um espaço aqui nessa parte da frente, aqui nessa parte do meio, aqui nessa outra parte do meio e aqui. Porque eu quero
que a minha alça feche e a minha bolsa fique assim. Então, agora, eu vou achar o ponto onde eu vou deixar o buraco aqui e o buraco aqui. Então, eu vou marcar e volto para mostrar para vocês. Aqui, ó, eu coloquei as agulhas para vocês verem como foi que eu fiz. Aqui nessa parte eu contei 5 pontos, 1, 2, 3, 4, 5. Na parte de dentro eu contei daqui pra cá 1, 2, 3 e no quarto ponto eu coloquei. Aqui eu botei 1, 2, 3 e no quarto ponto eu coloquei. E aqui eu contei 1, 2, 3, 4 e no quinto ponto eu coloquei. Então, a minha alça, o buraco para minha alça vai ser bem aqui. Essa forma de fazer, gente, evita que a sua alça fique torta, né? Você vai marcando. A mesma coisa eu fiz do lado de cá. Então, eu contei 1, 2, 3, 4. No quinto ponto eu coloquei. Aqui dentro eu contei de cá pra cá. Então, eu contei 1, 2, 3. No quarto ponto eu coloquei. 1, 2, 3, 4 pontos. E aqui eu contei 1, 2, 3, 4. No quinto ponto eu coloquei. E aqui eu vou marcar também o meu buraco para alça aqui. Depois de você ter marcado, como eu fiz assim com ela fechada, a gente vai pegar e vai colocar um marcador em cada um desses lugares que tem a linha, pra gente poder saber aonde é que a gente vai deixar o espaço. Então, entendido como foi que eu fiz a divisão, eu agora vou tirar as linhas e vou colocar os marcadores. Olha aqui já um lado com os marcadores. Aqui onde estão os marcadores é onde eu não vou fazer ponto. Então, de resto, eu posso tirar todas as minhas linhas. Agora, eu não tô aqui com a quantidade de marcadores. Vou ver se eu acho. Aqui eu não vou fazer ponto, então eu boto o marcador. Aqui eu não vou fazer ponto, então eu boto o marcador e vou atrás de mais marcador aqui. Essa parte é mais assim, chatinha, porque a gente tem que raciocinar, mas também depois que você encontra o espaço certo de onde você não deve fazer o ponto para deixar aberto, fica fácil. É só marcar. Aí é Julieta, nossa cabrinha berrando. Então, aqui, ó, já posso tirar essa linha. E já posso tirar essa linha. E o que é que eu vou fazer agora? Agora a gente vai começar. E eu vou escolher começar aqui na parte de trás, bem naquele ponto central. Fiz uma correntinha e vou seguir fazendo. Fiz uma correntinha e vou fazer um ponto baixo no mesmo lugar dessa correntinha. E vou seguir fazendo ponto baixo em todos os pontos. E onde tiver marcador, eu vou fazer uma correntinha e vou pular aquele ponto. Então, cheguei aqui no primeiro marcador, eu faço uma correntinha, pulo ele e vou pro próximo. Esse fio aqui, ó, o ideal é que eu corte e queime, para poder ele não correr o risco de desfiar. E vou seguir agora de novo fazendo ponto baixo sobre ponto baixo.
Chegou meu próximo marcador. Eu faço uma correntinha, pulo o marcador e venho pro próximo ponto. Então, já deixei aqui. Essa correntinha não pode nem ser apertada, porque como vai passar a nossa corda de varal. Mas eu também não quero que o espaço fique muito aberto, porque eu sei que com o tempo a tendência da bolsa é ela ceder. Então, eu quero que fique, por enquanto, justinho mesmo, para que vá cedendo com o uso, não para que já fique folgado desde antes de usar, né? Então, aqui, ó, vou seguir fazendo ponto baixo sobre ponto baixo. Cheguei no outro marcador, uma correntinha, pula ele e faz o ponto baixo. Aonde tem o marcador que eu já pulei, eu posso até tirar o marcador. E agora eu vou seguir toda a carreira fazendo isso e volto com vocês pra gente fazer a próxima carreira. Aonde tem o marcador, eu não fiz o ponto. Acabei a carreira, já tirei todos os marcadores. Fecho com um ponto baixíssimo aqui, na primeira. Subo uma correntinha, um ponto baixo no mesmo lugar dessa correntinha. E vou fazer outra carreira toda de ponto baixo. E agora, nessa carreira, aonde eu fiz o espaço, onde eu fiz a correntinha, eu vou colocar o ponto baixo dentro do buraco, não na cabeça do ponto. Então, vou seguir fazendo ponto baixo sobre ponto baixo. E no espaço de correntinha, eu vou fazer um ponto baixo dentro do espaço. Quem quiser, pode fazer essa parte aqui que a gente prepara para a alça. Quem quiser pode fazer com mais carreiras antes do buraco, com menos carreiras antes do buraco. Fiquem bastante à vontade para criar como acharem melhor, tá certo? Quer dizer, para adaptar em cima dessa peça na forma que acharem melhor. O meu objetivo com o clube é permitir que vocês pensem e que vocês criem também a partir desse conhecimento novo, desse conhecimento adquirido, que é de vocês, né? O conhecimento é assim, quando a gente lança ele para o universo e que outras pessoas adquirem, absorvem aquele aprendizado, vira seu e você pode, de qualquer maneira, adaptar, usar dentro do seu dia a dia, dentro da sua realidade, tá? Vou seguir aqui fazendo minha carreira de ponto baixo e volto com vocês. Aqui, ó, terminei essa carreira, que é a primeira depois dos espaços que a gente deixou. Vou fechar com ponto baixíssimo. E eu vou fazer mais uma carreira de ponto baixo. Então, fiz uma correntinha, um ponto baixo no mesmo lugar e vou fazer mais uma carreira de ponto baixo antes da carreira de ponto baixíssimo. Eu acho interessante para dar mais sustentação à alça. Bolsa de praia, geralmente, a gente coloca bastante coisa, né? E aí, quando eu voltar, já vai ser pra gente fazer a última carreira, que é a carreira de ponto baixíssimo. Então, aqui, ó, vocês estão vendo que estão os furinhos. Estão bem discretos, mas não tem problema, porque logo, logo a gente vai colocar
logo, logo a gente vai colocar a alça. Tá aqui um, aqui outro. Aqui outro, estão vendo? Aqui outro. Então, eu vou terminar essa carreira de ponto baixo e vou fazer uma carreira de ponto baixíssimo depois dessa. Então, quem quiser já pode fazer a carreira de ponto baixo e seguir com a carreira de ponto baixíssimo. Eu volto com vocês com essa parte concluída pra gente poder cortar as alças e colocar as alças, tá certo? Já tá aqui, ó. Com a carreira de ponto baixíssimo feita. Vou medir quantos centímetros ficou. Daqui de baixo. Com certeza, quando a gente colocar peso, ela vai crescer, né? 31. Uma média de 31 centímetros, que era o que eu queria. Agora, a gente vai colocar a alça. Eu vou usar a corda de varal e eu quero 2 alças. Eu vou cortar 2 metros, 1 metro cada, para poder eu trabalhar sem aperto. Como o fio de malha, o fio náutico é sempre bom você ir ajustando ele, né? Você ir acomodando, porque ele é bem maleável. Eu vou pegar minha corda de varal e vou cortar 2 tiras de 1 metro. Eu não quero a alça muito grande. Então, o que é que eu faço? Eu geralmente pego a fita métrica, coloco na altura do ombro e meço aonde eu quero que a minha alça, que a minha bolsa fique. Eu não gosto de bolsa muito embaixo do braço, muito presa no sovaco. Então, eu vou medir aqui, por exemplo, eu quero minha alça, eu quero de alça livre 84 centímetros. Então, eu tô cortando, posso até cortar mais do que 1 metro, hein, gente? Eu vou cortar mais do que 1 metro porque eu vou dar nó. Então, se eu quero 85 centímetros de alça livre, eu vou cortar 1,10 m mais ou menos, para poder ter espaço para colocar, para fazer o nó. Então, meçam no ombro de vocês ou no ombro da cliente de vocês quanto é que ela quer de alça livre ou que você quer de alça livre, para você poder trabalhar com folga. Então, eu vou cortar 1,10 m de corda de varal 2 vezes, pra gente poder montar essa alça. Essa aqui, inclusive, ó, já estragou, vai ter que ficar, mas como vai dar o nó, não vai ter problema. Como é que é essa alça? A gente vai dobrar. Está aqui, ó, os nossos buraquinhos. A gente vai identificar os nossos buracos. A gente vai passar a nossa alça, a nossa corda de varal. Da forma como ele vai fechar. Então, ó, foi aqui por fora, aqui por dentro. Aqui de dentro pra fora. Gaguejei sem querer. E aqui no último. Porque essa alça, qual é o esquema dessa alça? Elas vão passar pelo mesmo buraco, só que uma desse lado com o nó desse e outra desse lado com o nó desse. Vou armar aqui, a gente vai juntas aqui, vamos armando aqui juntas para vocês poderem entender. Ao som de um fundo de quintal, de um samba fundo de quintal. Tem um detalhe que eu ainda vou fazer para essa alça não ficar doendo no ombro, hein, gente? Ó lá. Agora, com essas 2 pontas aqui, aqui eu vou dar um nó. Depois de dar o nó,
eu vou prender um tassel. Então aqui, ó, pra poder o nó não passar, eu ainda vou prender um tassel. A gente aqui tem que fazer... Aqui o barato é a gente conseguir fazer o nó na mesma distância, né? Manter o mesmo tanto para um lado e para o outro. Antes de fazer esse acabamento, eu já vou passar a outra. E a outra, como é o esquema da outra? A outra eu venho aqui no mesmo lugar. Puxo por aqui. Por isso não precisava ser um buraco tão grande, porque a corda não é tão grande. Mas se você quiser fazer com uma corda mais rústica, você pode. Aí você vai deixar um espaço maior, né? Em vez de um espaço de 1 ponto, você vai deixar um espaço maior, porque uma corda de uma bitola maior precisa de mais espaço. Então, ó. Agora que a gente vai... O desafio é eu dar o nó e prender com o mesmo espaço, para as duas alças ficarem do mesmo tamanho, né? Passei uma alça de um lado pro outro e outra. Então, aqui agora, eu vou... puxar aqui. Aqui já tá com o nó. Agora, o que é que eu vou fazer? Tenho que esticar para que eu consiga colocar as duas alças aqui, ó, na mesma... Deixa eu virar a tela aqui para vocês. Aqui, ó, eu tenho que garantir que as duas alças estejam do mesmo tamanho. Então, seguro a minha bolsa assim, vejo com a mão que elas estão do mesmo tamanho e aí sobrou esse espaço para eu dar o nó. Então, aqui, eu vou dar o nó de um lado e do outro. E esse acabamento não vai ficar assim do nó não, hein, gente? Ó. Ela aqui tá equilibrada dos dois lados. Agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai fazer o acabamento dessa corda e a gente vai prender aqui em cada ponta dessa um tassel. Quando a pessoa quer abrir a bolsa, o que que ela vai fazer? Ela vai esticar assim, ó. E a alça corre, estão vendo, ó? Então, a alça corre. Ela pode ainda, se quiser, usar a alça assim. Vou mostrar a vocês. Ó. Quem quiser ainda vai poder segurar a alça assim. Desse jeito, com esse detalhe aqui. Ou, se quiser... Ó. Se a pessoa quiser... Lógico que aqui não vai ficar o ideal, mas se ela quiser ainda pode carregar assim, estão vendo, ó? Então, pronto. Agora, o que a gente vai fazer? Vou virar a tela novamente do jeito normal.
Mas já tô acabando. Se você quiser começar malhando. Hã? Eu vou, mas eu vou terminar de gravar. Enquanto a bolsa tá secando, o pedaço lá do nó, a gente vai fazer um tassel que vai ficar... Deixa eu ver como é que eu explico a vocês. O tassel vai entrar aqui pra gente fechar, escondendo o buraco. Então, a gente vai ter que cortar uma quantidade boa de fio para cada tassel. Então, eu vou fazer 50 dobras. Deixa eu soltar o fio aqui. Eu vou fazer 50 dobras para cada tassel. E na hora de amarrar, vai precisar da ajuda de outra pessoa, porque quem quiser fazer com esse fio, como eu, né? Que esse fio, ele é muito escorregadio. Quem quiser fazer com outro, pode. Quem quiser botar... Quem tiver uma bola que passe na corda do seu varal que você for botar, pode botar aqui uma bola, uma miçanga de madeira, né? Fica bem bonita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 30 tá bom, viu, gente? Não precisa de 50, não. Eu errei, porque esse fio, ele é bem grosso. Não precisa de 50, não. O que a gente vai fazer agora, ó? Você bota suas 30 dobras aí. E a gente vai fazer 2 amarrações. Por que 2 amarrações? Porque o nosso nó vai ter que passar por dentro dessas amarrações. Então, eu vou fazer aqui uma amarração. Aqui tem que queimar, hein, gente? Tem que lembrar que esse fio não fica... Depois a gente pode até tirar essa parte. Por que que eu tô fazendo essa dobra aqui? Por causa disso aqui, ó. A gente vai chegar com o nosso nó. A gente vai chegar com o nosso nó aqui, ó. Ó. Abre assim na metade. E a gente vai passar o nosso nó aqui. Tá vendo? E agora, olha o barato. A gente vai fechar o nosso tassel aqui. Pegando todo o nó. Eu vou esconder todo o nó. Repare como é que eu vou fazer. A gente se vira como pode, hein? Usa a criatividade. Vocês estão vendo bem aqui, ó. Esse fio,
É difícil dele ficar apertado, mas eu vou conseguir. Oh. Vou pedir ajuda aos universitários, porque ele não fica. Eu vou precisar da ajuda da mão, de uma segunda mão para segurar aqui, para eu mostrar a vocês. Aqui, ó, Malu. Segura esse nó aí bem firme. Aí, não, aqui. Bota o dedo aqui em cima, bem firme, tá? Não solta ainda. Vá, tira o dedo. Agora, gente, depois que vocês apertam bem aqui, a gente já pode... Fica aqui. A gente já pode cortar aqui essas duas tiras que a gente colocou para dividir o meiozinho. Porque a gente vai rodear. Calma que vocês vão ver. Agora, o que que a gente vai fazer? A gente tá aqui, a gente vai rodear. Coloca pra cima esse fio. E a gente vai rodear aqui, ó, toda a cabeça do nosso tassel. Mantendo. Estão vendo o que eu tô fazendo, ó? Bem apertado. Quem quiser fazer com outro fio que seja mais fácil de trabalhar pro tassel, pode. Como eu aqui só tenho esse, vou fazer com esse. Mas, pode fazer com outro fio, pode não fazer, quem tiver uma miçanga. Pode fazer e colocar essa cabeça do tassel de crochê, para quem quiser, né? Fazer uma... Eu vou circular aqui todo ele. Tô fazendo bem assim, tá vendo, ó? Bem retinha a linha. Vou circular todo ele. Quando chegar aqui, eu volto com vocês para mostrar o acabamento. Então, aqui tá a primeira parte. Aqui eu ainda vou pegar um encanto que eu tenho desse tom dourado e vou fazer uma proteção para essa parte. Depois que eu cortei, eu tenho que dar uma queimada, porque senão ele vai continuar desfiando. A gente já sabe que esse fio a gente tem que trabalhar com o fogo o tempo todo. Então, agora que eu fiz um, eu vou fazer com vocês aqui a proteção para a parte de cima do tassel com o fio encanto. E depois eu vou fazer mais 3 tassels igual a esse. E volto para mostrar para vocês como é que ficou. Então, aqui, ó. Agora eu vou fazer a proteção com encanto para cobrir aqui e ficar um acabamento mais legal. Aqui vocês têm uma ideia como vai ficar a nossa bag summer. Linda com os tassels e a alça. Na terceira parte, a gente vai fazer o forro saco. Aqui, ó, já tô com o fio encanto. Vou pegar uma agulha 3 ou até 3,5. Não precisa ser 3, não. E como é que eu vou fazer? Não é nem um tom exato, né? É um sobretom, mas tudo bem. 1, 2, 3, 4. Vamos ver se 4 dá. Vocês vão achar que foi uma invenção minha, hein, gente? Pra dar trabalho a vocês, mas não é não. É a gente pensar nas possibilidades. Fiz 5 correntinhas, 2, 4, 5. Aqui, ó.
Vou fechar com um ponto baixíssimo. E vou trabalhar já com ele aqui, hein, gente? Fechei com um ponto baixíssimo. E agora eu nem precisava ter fechado com ponto baixíssimo, eu podia trabalhar em espiral. E agora que eu vou fazer um aumento em cada carreira. Tô fazendo um aumento em cada ponto dessa correntinha. E agora eu vou descer sem mais nenhum aumento. Porque daqui, ó, estão vendo? Eu vou descer sem mais nenhum aumento. Se o seu precisar de mais ou de menos, você vai fazer, porque você vai descer aqui até cobrir essa parte. Então, se você não quiser trabalhar muito justo, vamos fazer mais uma aqui. E agora aqui, ó, eu vou seguir fazendo ponto sobre ponto até chegar no tamanho que eu quero para cobrir o acabamento do meu tassel. E lógico, vou passar um pouco de cola embaixo para poder garantir que isso não vai ficar subindo, né? Então a gente precisa de alguma forma ou costurar. Quem quiser pode costurar. Quem não quiser fazer o tassel, gente, pode colocar a bola, pode não colocar nada e deixar o nozinho. É porque eu não gosto só do nozinho, que a corda de varal, ela é preta por dentro, então é um detalhe que eu não gosto. Mas se você estiver usando uma corda branca, por exemplo, e quiser deixar, você pode deixar, porque uma corda branca o nó fica lindo, fica rústico. Se você estiver usando uma corda mais fina ou mais grossa, botar uma miçanga, botar uma argola de madeira, é porque a forma que eu encontrei para esconder esse nó, a ideia que eu tive foi essa. Então, tô trazendo para vocês, mas quem não quiser fazer, sinta-se à vontade. Então, aqui, ó. Vou fazer tantas carreiras sejam necessárias para eu cobrir isso aqui, ó. Estão vendo? O que eu quero é isso. Porque quando minha bolsa, quando eu puxar a alça da minha bolsa, ela vai ficar com isso aqui coberto. Quem não quiser, não precisa fazer. Então, eu vou terminar de cobrir essa aqui. Tô fazendo ponto sobre ponto, sem nenhum mistério aqui, hein, gente? Vou fazer os outros 3 tassels e volto pra mostrar pra vocês como vai ficar. Aqui, ó, eu fiz a primeira carreira das correntinhas, fiz uma dobrando todas, depois fiz mais 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras, sem nenhum aumento, nem nenhuma diminuição. E agora já tá do tamanho que eu queria, estão vendo? E aqui eu vou fazer uma carreira de ponto baixíssimo antes de arrematar. Com a carreira de ponto baixíssimo, eu não vou precisar costurar nem colar, porque eu acho que ele vai ficar bem firmezinho.
É que eu tava pensando, enquanto eu tava fazendo aqui, que tem várias opções para essa alça. Se vocês usarem uma corda branca, tem corda branca trançada, tem corda branca roliça normal, podem botar umas contas de madeira que caibam a corda e aí fica bem bonito, porque a alça não vai... Na verdade, o objetivo desse acabamento aqui é fazer com que aquele nozinho, esse nozinho que a gente deu aqui, não passe no buraco com o tempo, né? Porque a gente sabe que a peça vai ceder um pouco. Além de ter essa função, que é de segurar o nozinho para não passar ali, tem a função de fazer um acabamento. Se a gente pode fazer um acabamento e não deixar aquele nó aparecendo, né, solto, melhor. Aqui, ó, eu vou pegar uma agulha de tapeceiro e vou colocar pra dentro. Então, o nosso tassel vai ficar assim. Quando puxar a nossa bolsa, ele vai ficar assim, estão vendo? Eu achei interessante, diferente, mas sei que nem todo mundo gosta de tassel. Eu gosto, mas sei que nem todo mundo gosta. Então, vou lá finalizar os meus outros 3 e volto aqui com vocês para mostrar e finalizar essa segunda parte da nossa bag summer, faltando somente agora o saco costurado para fazer de forro. Quem quiser não precisa fazer o forro, basta colocar necessaire aqui, porque não dá pra gente colocar uma chave, não dá pra colocar uma coisa pequena, porque ela vai passar. Mas quem quiser colocar uma necessaire, tem aquelas necessaires de praia que já são plásticas. Quem quiser fazer uma necessaire, quem fizer a bag summer, que for a premiada, que for a sorteada do mês e vai ganhar essa necessaire zona, essa clutch grande summer, pode colocar dentro. E nem vai precisar fazer o saco, né? Fica a critério e a gosto do freguês. Vou terminar os meus outros e volto. O detalhe é que quem quiser pode fazer com menos do que 30 voltas, hein, gente? Ó, eu já trouxe aqui também uma outra opção para vocês. Quem não quiser colocar o tassel em 4 lugares, coloca o tassel em um lugar. E nos outros 3 lados, faz uma proteção, uma bolinha com fio mais fino, que aqui no meu caso foi o Encanto. Mas se você não tiver um fio mais fino, você pode usar um outro fio, né? Desses tantos que a gente tem aí, dessas opções. Então, é uma outra alternativa para tapar, porque eu não gosto do nó assim, além do que, com o tempo, o nó passa por aqui. Então, a gente precisa desse tipo de proteção, ou de uma miçanga de pedra, ou de uma miçanga de pedra mesmo, ou uma miçanga de pedra, ou uma miçanga de madeira, ou o tassel, ou uma argola, ou um nó reforçado. Com a corda branca, um nó duplo, triplo vai ficar bonito. Eu não gosto dessa parte preta da corda do varal, estão vendo? Mas acho que a corda do varal tem tudo a ver com a bag summer. Então, agora eu vou mostrar pra vocês como foi que eu fiz essa bolotinha aqui. Eu peguei a agulha 3,5 e a Encanta Slim, fiz um nó corrediço, fiz um nó mágico. E no nó mágico, eu coloquei 6 pontos. Mentira, foram 5. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aí, eu enfio aqui o nozinho. Então, eu enfio o nó. Eu tô com minha costura aqui pelo direito, eu enfio o nó de cima pra baixo. E fecho o nó, o anel mágico aqui, já com o nosso nozinho da bolsa lá. E agora a gente vai trabalhar aqui. Vou tirar aqui a bolsa pra não desfocar pra vocês. E agora a gente vai trabalhar aqui.
O início, como todo início, é mais chatinho, porque fica meio apertado, mas a gente dá um jeito. Aí agora a gente vai fazer sem fechamento de carreira. A gente vai fazer um aumento, que são 2 pontos no mesmo lugar, e um ponto sozinho. Um aumento e 2 pontos e um ponto sozinho. E aqui foi. E agora um aumento. Porque se a gente tinha 5 pontos iniciais, a gente fez um aumento, um ponto sozinho, um aumento, um ponto sozinho, um aumento. Então, a gente fez 3 aumentos. 3, 2, 4, 6, 7, 8. Então, de 5 pontos iniciais, a gente fez um aumento, um ponto sozinho, um aumento, um ponto sozinho, um aumento. Então, ficou 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos. E agora eu vou trabalhar sem mais nenhum aumento. E aí, eu desviro aqui, ó. Eu já posso desvirar a costura para trabalhar pelo lado direito normal, cobrindo o nosso nozinho. E aqui, ó, eu agora vou trabalhar ponto sobre ponto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aí, vou colocando em cima do nó para ver se já cobriu. Porque não precisa ela ser muito maior do que o nó. Basta cobrir o nó. Então, observe que aqui, agora a gente já cobriu o nó. E agora eu já vou fazer diminuição. Então, eu já pego aqui, ó, na alça da frente, fecho. Na alça da frente, que chama aquela diminuição invisível, né? Na alça da frente e na alça da frente e fecho. E só falta aqui 2 pontinhos, que são 4 diminuições que a gente faz. Agora a gente corta e a gente vai fazer o acabamento. Nesse acabamento, com agulha de tapeceiro, aqui, ó, eu vou passar aqui mais um. Eu vou dar um nozinho nesse fio do início do nó mágico que eu quero que ele fique aqui preso. Eu dou um nó. E agora, observem o que eu vou fazer. Eu vou tentar formar bem a bolinha, pra ficar uma bolinha. Porque ela fica meio assim, um ovinho. Aí aqui eu vou passar para um lado, venho, passo para o outro. E aqui já é a parte do capricho, assim, do gosto individual de cada uma de nós, né? Quem não quiser vai fechar e tá tudo certo, não tem nenhum problema. Eu vou passar a linha. A linha em canto tem isso, às vezes a gente entra por dentro da linha e é um saco, porque ela não passa direito. Eu quero formar bem a bolinha, estão vendo, ó? Vou pegar essa linha e vou passar aqui pra dentro. Essa parte desse arremate, fiquem à vontade para fazer como preferirem. Porque eu vou querer prender ela pela corda, para evitar que ela saia. Então, eu boto ela aqui pra dentro. Aqui, ó, eu formei bem a bolinha. Eu pego a corda, o fio e passo por dentro da corda. E corto. E corto e boto um pinguinho de cola de tecido.
e faço a mesma coisa com essa ponta pra tentar deixar o mais bolinha possível. Então, vamos lá. Você já tem aqui duas opções para quem estiver usando a corda de varal e que não tiver a opção de uma miçanga de madeira ou de uma miçanga de pedra. Vou terminar aqui e volto para mostrar para vocês. Aí, meninas, a nossa summer bag pronta. E a gente se encontra na quarta parte para fazer o saco, o forro saco e a proteção da alça para não ficar machucando no ombro.